Bom dia a todos, vamos começar o nosso call de abertura do dia 18 de fevereiro de 2013. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. O mercado continua numa tendência de baixa. Ele tem um principal suporte agora no diário em 58.200 e a expectativa é que ele venha a buscar os 57.900, 930. Aqui a gente vê nos últimos dias, 2 dias, que ele achou sustentação. Ele fecha com uma figura que lembra um martelo invertido. Lembra porque a sombra inferior é maior do que 10% do tamanho do corpo. Então acaba descaracterizando um pouquinho. O mercado, no momento, abriu até no campo positivo, mas a expectativa é que ele venha a realizar. Seguindo lá fora, onde o Nasdaq está com 0,03 de queda, o Dow Jones está no 0 a 0, a Europa realizando também, Inglaterra com 0,15 de queda, a França 0,20 de queda, Espanha 0,47 de queda, Itália 0,63 de queda, Espanha 0,84 de queda, só a Alemanha que está subindo um pouquinho, 0,18 de alta. Petróleo WTI caindo 0,25 e o barril saindo a 95,63 e a arroba do boi gordo saindo a 97,70, caindo 0,20. O dólar também abre realizando um pouco, 0,15 de queda, o dólar futuro, e o mercado tem um viés de baixa para hoje. Então, se a gente pegar aqui o índice Bovespa, a gente vê também que ele na quinta-feira chegou a testar, fez mínima em 57.750. Ele tem um objetivo em 57.000, 57.100. A gente ajustar aqui, a gente vê que aqui 57.100 pontos. Então, perdendo 57.750, ele vem para 57.100 pontos. O índice Bovespa. Petrobras. A gente vê aqui que ele continua numa área de deriva, né? E ele tem na casa de R$18 uma resistência, 18, 18,05. É que eu fiz besteira aqui, eu botei 118. E nessa faixa 18 é uma resistência e o suporte em 17 e arredondando 17,30, na verdade é 17,26. Esse é o número correto. Tá aí. Então, Petrobras dentro do canal de deriva, e pelo padrão de comportamento repetitivo, ele tende a vir buscar esse suporte em 18,40 mais ou menos. Tem esse fundinho aqui na faixa de 18,40. A mínima foi 238 por aí. Então tem um canalzinho de deriva. E aqui eu nem pus o Fibonacci, né? Eu limpei tudo para a gente começar do zero aqui. Então tem um belo canal de deriva com viés de baixa. Vale do Rio Doce fechou com um doji. Aí fechou com um spinning top, desculpe. E a gente sabe que o spinning top, depois do movimento de queda, sinaliza indecisão, mostra indecisão, sinalizando a perda da força do movimento anterior. Ou seja, sinaliza a perda da força da queda. E esse spinning top, ele tem uma característica que é ser uma estrela da manhã, que é a figura de reversão. Tem o papel, tem a primeira resistência já aqui na mínima de quinta-feira, 36,75. Essa é o primeiro ponto de compra agressiva.
36,75. E depois tem a média das bandas, média de 200 períodos, que está em 36,24. Enfim, aí tem esse fundo aqui, fez mínimo 36,29. Então nessa faixa aí de 36,30, 36,35 é uma outra resistência forte. 36,24, 36,30, nessa faixa aí é uma resistência forte. Ok? A Vale está sobrevivendo em 7%, ainda, o indicador ainda não sinaliza reversão. Então a gente ainda pode ter aí uma insegurança para hoje. Mas um palpite de que Vale tende a fechar no positivo hoje. Bova 11, que é o, costumo dizer que é o próprio mercado, né? Aqui tem que ser bem limitado. 5408 tá aí. Porque ele já perdeu a retração de 61,8 e tende a vir aqui para a retração. Não sei se chega lá, ele fechou com enforcado e agora fecha com doji. Enfim, então uma pequena divergência de fundo. Eu não vejo esse mercado caindo muito mais não. O ruim é que o SP500 está com essa cunha de reversão. Ele já testou pelo segundo dia consecutivo o suporte de 15.515, né? Melhorou, enfim, a gente tem aqui 3 dias consecutivos com candles de indefinição, e a gente pega a semana passada inteira, a gente vê que ele mostra claramente a perda da força da alta. Divergência de topos significa reversão. Então a qualquer momento o mercado lá fora pode dar uma boa realizada. Ele faz topo histórico, aí não está aqui, em 1565, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ele faz o topo histórico dele. Não, um pouquinho mais. 1576,09. Esse é o topo histórico. 1576,09. Eu vou deixar aqui. (1576,09). Pronto, para a gente ter o nosso parâmetro. Então o SP500 tem essa figura de reversão e ele hoje ele já não tem muito mais para onde ir. Ou ele, na verdade, ele mostra que perdeu a força da alta, e o próprio futuro já mostra isso. Ou seja, grande expectativa que ele venha realizar, venha perder essa linha de tendência de alta da figura para testar hoje o duplo suporte da linha de tendência de alta do canal e o suporte de 1515. Então para hoje tem primeiro esse suporte da figura, depois esse duplo suporte 1515. Vamos ver se ele chega lá. Enfim, ele chegou nos últimos 2 dias, quinta e sexta, ele testou os 1515. Na quinta ele veio 1514. Na sexta, na quinta ele fez 1514,02. Na sexta ele fez 1514,14. Ou seja, aqui talvez apareçam mais, porque aqui tem algumas médias aqui que apaga, mas ele testou os últimos 2 dias, já esse 1514, respeitou. Em algum momento ele deve romper isso aí.
Ok, vamos ver os papéis de vocês. Começando com Gafisa. Lembrando que hoje o mercado americano começa às 11h30. Eu já vou ficar de olho hoje para ver como é que o nosso futuro se comporta. Inclusive para ver se a gente já consegue fazer aquelas operações do mini índice, né? Gafisa continua mal, ele tem um objetivo aqui na média de 200 períodos, em 4,27. Ele já 2 dias seguidos que deixa sombra, 3 dias, né? Mas principalmente os 2 dias muito parecidos. Deixa 2 sombras parecidas, 2 candles parecidos. Ele já está sobrevendido em 7%, perde a força da queda. O estocástico mostra que perde a força da queda. Não me surpreenderia em ver esse papel chegar aqui nos 4,27 hoje. Quer dizer, hoje não, obrigado a Mareco, a Nadeco. Hoje é feriado em Nova York, mas é um feriado. Os feriados. Oi? Os feriados nos Estados Unidos. 18. Oi? Tá. Feriado nos Estados Unidos não tem mais aqui. Antigamente o Arredondo dizia o feriado o que era. Só tem no feriados. Não me diz o que é. Mas enfim. É dia do presidente, todo mundo trabalha. É dia do aniversário do Washington. Também conhecido como Warrinha. É o Washingtonzinho. Então, enfim, vai ter bolsa normal lá. Ou praticamente, né? Porque basicamente os feriados que são realmente feriados é Natal, né? Ano Novo e Dia de Ação de Graças. Esses são realmente os. Aí tem mais um ou outro. Dia do Presidente não. 27 de maio, Memorial Day, enfim, Dia do Veterano. Tem algumas coisas assim que eles dão importância. Dia do Presidente não me lembro de ser uma data tão importante assim não. Ok? Então você vê que ele tem aqui um grande ombro, cabeça a ombro, né? E se a gente for jogar o spinning top, se a gente for jogar o 50% do pivô, olha só que interessante. Algo parecido com isso aqui. Ele fez mínima em 4,79, 4,80 cravado em cima, 4,24, 4,27. Esse é o objetivo do papel. Deixa eu só tirar aqui o manual, tirar aqui o ok. Acho que eu me esqueça. Eu mudei o. Vai. Como é que a gente grava o template agora aqui, Pedro? Não grava mais, né? Tá gravado. Não, porque aquele antigo a gente gravava. Eu ainda gravava. Aquele utilizar templates, salvar templates. Propriedade padrão, tornar propriedade padrão. Não. É bom, já tá no padrão aqui. Beleza. Próximo papel então. Então é pra ficar fora do papel, tá? Se você está vendido, mantenha com stop curto. Se você está fora, fique fora. ALL. O bom é que eu mudei o gráfico na sexta-feira à noite. Todas as análises feitas foram para o espaço, mas é bom que a gente dá uma reciclada, tira esse vício, né? Máxima 9,10, 9,10. Ele vem testando, fechou com enforcado. Papel numa área de deriva aqui, né? Então a LL deu uma puxada, perdeu a força da alta, já está sobrecomprado em 88. Aqui é stop curto. Eu não recomendo esse papel não.
88% e não tem. E fez uma figura de reversão baixista, né? Enforcado é figura de reversão baixista. Típico enforcado. É aqui dentro do canal de deriva, né? Traçar o suporte aqui. Então nós temos um canal de deriva. Tá fora do papel, fique fora. Sabesp. Sabesp. Pequena tendência de alta. Topo de fundos consecutivos mais altos. Deixa eu mudar um pouquinho. Tem topo de fundo consecutivos mais altos aqui. Eu vou pegar esses. Tá aqui. E tem um topo aqui em cima. Noventa e 95,21. Então a expectativa aqui é que ele venha subir. Então pega aí, Pedro. Aqui, obviamente que o upside é pequeno. O primeiro, né? Rompendo 93 de 27 é compra. Questão de fazer cálculo aqui. 93 e 27 para 93 para 95 e 20 arredondando. 2% stop de 1. Então tá aí. Canalzinho de alta, topos, fundos consecutivos mais altos. Vamos ver o gráfico semanal aqui. Eu vou pedir pro Pedro, não sei como é que eu vou disponibilizar isso para vocês, mas eu estou fazendo uma tabela aqui do IBRX 50, inclusive o índice Bovespa e o SP500, gráfico semanal, só do gráfico, é uma tabela mostrando qual é a tendência do gráfico no gráfico mensal e no gráfico semanal do IBRX 50. No gráfico diário a gente já viu aqui, analisa. Enfim, eu não tenho como analisar, disponibilizar cedo os 50 papéis. Eu teria que chegar muito cedo aqui. Mas o gráfico semanal a gente analisa uma vez por semana. E o gráfico mensal atualiza uma vez por mês. Então já estou montando isso. Eu quero já a partir, não sei se hoje fica pronto, mas eu quero fazer isso já a partir do dia 1º de março, que já começa o mês, a semana, enfim, e já deixa disponibilizado para vocês. Se a gente conseguir fazer hoje, eu vou ver como é que a gente disponibiliza para vocês essa tabela. E aí vocês têm a tendência primária e a tendência secundária dos 50 papéis que compõem o IBRX 50. Eu acho que isso aí pode ajudar um bocado. Tá certo? Então tá aqui. Sabesp.
no gráfico semanal, aqui, parece que está formando uma cunha de alta, né? E no gráfico mensal, você vê que ele já está bem esticado também, formando uma cunha de reversão, né? Uma cunha de alta, na verdade, uma cunha de reversão. Se ele aponta na tendência anterior, significa reversão baixista. Então, Sabesp é giro curto mesmo. JBS. Eu acho que vocês não gostaram da tabela, né? Aqui continua formando uma bandeira. Eu vou jogar o Fibonacci aqui. Aqui tem uma compra. Rompendo esses 7,40, 7,45, por aí. Ele estava em 7,45, vou manter 7,45. Então 7,45 compra, rompa com essa linha de tendência de baixa. 7,45 compra com objetivo a 7,85. Tem uma resistência intermediária. Aqui em cima. Em 7,66. $7,45 para 7,66 dá 2,80. E depois lá em cima no 7,85. Aí daria 5,30 e pouco de alta. Botar stop de 1,5% aí. Aqui no gráfico mensal. Gráfico semanal. O gráfico semanal ele não tá bonito não. O gráfico semanal ele mostra que pode vir buscar a média das bandas. Sai da banda superior, inferior, vem para superior. Olha só, sai do superior, vem para inferior, superior, inferior, superior. Pelo padrão de comportamento repetitivo, ele vem para a banda inferior agora. Estocástico vendido, ou seja, o upside no gráfico diário, potencial de ganho no gráfico diário é pequeno. Então, primeiro objetivo 7,45 para 7,65 é esse que vai para a tabela hoje. VEG. Aí.
Só um instantinho que eu tô com um bug aqui no meu computador que eu não tô conseguindo identificar o que que é. Vamos lá. Estamos em VEG, né? O VEG tá aqui uma linha de tendência de baixa, ele está no canal de baixa, tubo de fundo consecutivo mais baixo. A gente está comprado nesse papel. 35. Rompeu aqui 25. A gente está comprado em 35, fechou a 25,40. Ele tem uma resistência agora para manter, uma compra agora só quando romper a linha de tendência de baixa e a média das bandas de Bollinger. Por quê? Porque a expectativa é que ele chegue aqui na média. 75% das vezes ele volta a realizar para fazer o W da estratégia do John Bollinger. Então ele testa a banda inferior, volta para a média das bandas, realiza 75%, ele faz esse W, né? Pode ser um fundo duplo ou não, pode armar um pivô para voltar a subir, mas o objetivo maior é a banda superior de Bollinger. Então por enquanto estamos comprados, quem está comprado está, quem não está, principalmente se o papel abrir em alta hoje. Ele tem um objetivo aqui nos 27,50. Aí. Então o papel tem viagem alta, estocagem comprado em 55%. Mostra que tem tudo para vir para cima. Se eu for jogar um estocástico aqui, ele já devolveu acho que 85%. R$29,71. Aí. Que ele devolveu já 85,4. Vamos ver se é isso mesmo. Ele olhou o metro aqui, é isso. Aqui, 85,4.
A bolsa nossa abre às 10 horas da manhã, não muda. A bolsa americana que abre às 11h30. Mas eu tô vendo que, olha só, esse gráfico aqui, gráfico de 1 minuto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Quero mostrar para vocês. Pelo feriado do mercado americano, olha só, gaps de negócios. Então isso não é comum acontecer. Tá certo? Olha aqui, gap de negócio. Teve um negocinho aqui, teve um negocinho aqui, abriu aqui, foi ali em cima, enfim. Isso não é comum não, esses buracos. Aqui, esses buracos. Isso aqui é por causa do feriado. Talvez esse seja um daqueles feriados que a galera vai enforcar. Ok? Próximo papel. Suzano. Suzano testou a retração de 61,8 e a média de 200 períodos, ou seja, uma área de forte suporte. Ele fez mínimo aqui em 6,27, na sexta 6,28 por 1 centavo. De qualquer maneira, lembra muito uma pinça de reversão. E mais do que isso, ele fechou aqui a 6,40, abriu aqui a 6,40, faz um harami de reversão altista. Ponto de compra preço papel, rompendo 6,62, 63, que é esse candle. Vou botar 6,63. Vai lá, Pedro. 6,63 compra Suzano. Primeiro objetivo 6,69. 6,70, né? Dá 1%, um day tradezinho aqui. Seria 1%, mas o objetivo maior tá aqui em cima na média das bandas de Bollinger. E tem uma resistência de um canalzinho de deriva aqui. Eu vou desenhar esse canalzinho de deriva. 6,46, 6,22, 6,22. Então, na verdade, o trade é 6,63, 65 para 7,20. 6,65 para 7,20 dá 8% de alta. Esse é o trade. 6,65 para 7 bola. 7,20, desculpa, 7,20. Dá 8,30, stop de 2%. Dá uma olhadinha no semanal aqui. Aqui, semanal já chegou no primeiro objetivo de baixo, que é a média das bandas de Bollinger. Um movimento para o gráfico semanal, para esse papel aqui no gráfico semanal, a tendência principal, a tendência primária é de alta. Temos aqui uma tendência primária de alta. E de uma forma geral, uma tendência secundária, ela devolve de 1/3 a 2/3.
Então, de uma forma geral, uma tendência secundária, que é uma correção de uma tendência primária, devolve de 1/3 a 2/3 do movimento anterior. E na grande maioria das vezes ele devolve 50%, que são os números de Fibonacci. 1/3 ele já devolveu, ou seja, 38,2 ele já devolveu. Deixa uma sombra inferior, fecha com um martelo. Tá certo? Testou e respeitou esse duplo suporte. Né? E tem mais. A retração de 38,2, ou seja, a retração de 1/3% de uma tendência primária, que é essa, no caso essa daqui, pelo gráfico semanal, a gente está vendo é raro. Por quê? Na verdade, essas realizações de 1/3 são feitas principalmente para bandeiras. A bandeira é que normalmente chega na retração de 1/3. Então chegou 1/3, eu já começo a considerar e reverte. Eu já começo a considerar que isso aqui possa ser uma bandeira de continuação de tendência de alta. Aqui o ponto negativo é o estocástico vendido em 31%. Na sexta-feira teve um movimento fraco, abaixo da média. Mas sexta-feira a gente sempre dá um desconto, né? E ainda mais semana de carnaval. Então tá pintando uma operação legal para Suzano aí. Voltando para o gráfico diário. Figura de reversão, olha só no gráfico diário. Gráfico diário perfeito, retração de 62%. Ótimo. E a média de 200 períodos. Sobrevendido. Ou seja, esse papel tem tudo para subir. Ok? Próximo papel, JBS PSSA 3. Esse papel já não está tão bonito. Deixa uma sombra superior. O papel está dentro de uma área de deriva. Na verdade não, é uma área de deriva, um triângulo. Olha só, perna 1, perna 2, perna 2, perna 3, ele tem que cair rápido, fazer a perna 4 e para romper a perna 5 nos próximos dias, nessa semana ainda. Então, se for seguir um padrão do triângulo ascendente, isso aqui é um triângulo ascendente, ele tem que cair rapidamente e subir para ficar entre 66% e 75% desse movimento aqui. Vamos ficar de olho nesse papel. Anota aí, Pedro, para a gente ficar de olho nesse papel. E aqui, diferente do triângulo simétrico, eu meço a partir da perna 2 para resistência. Eu meço o objetivo de alta para esse papel, em torno de 27,20. Ele pode, em 2, 3 dias, vir para baixo e reverter, né? Ao longo dessa semana, 2, 3 dias vem para baixo para reverter, para romper na quinta perna a linha de resistência? Pode. Então é para ficar de olho que isso pode acontecer. Primeira sinalização é essa sombra superior aqui, que consumiu 1/3 mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas em torno de 1/3, 30% do movimento inteiro, talvez um pouquinho mais. Alfineta a banda superior de Bollinger, volta para dentro das bandas, as bandas paralelas servem como resistência e suporte. Então a expectativa para hoje, os próximos dias, é de realização, bate na linha de tendência de alta para depois voltar a subir e buscar os 27,20. Ok? Ficar de olho nesse papel.
Mais algum papel que vocês queiram analisar? A gente tinha falado, né, na semana passada, Emilplu pode, para ficar de olho, que ele já tinha deixado uma sombra inferior grande, aí na quinta-feira não confirmou, abriu com gap, não confirmou, fechou abaixo do dia anterior, e com o movimento de ontem, de sexta-feira, ele faz aqui uma cruz de Harami. Para os mais céticos, eles não entram agora, eles querem ver um candle de alta. De qualquer maneira, 37,25 é uma compra para esse papel, com o primeiro objetivo em 40,70. $40,70. Ok? E o stop para esse papel, a gente fica com o pé atrás, só tem candle, comprar um papel que só tem candle de baixa, né? Mas isso não significa muita coisa não. Ele tem uma divergência de fundos e fez uma figura de reversão. Fez uma cruz de Harami. Se fosse um candlezinho de alta, muda completamente. É exatamente a mesma figura. A única diferença é que um é um doji, né, faz uma cruz, e o outro é um candlezinho de alta. 38,25 para 40,70. 6,40 de alta. $6,40 de alta, stop de 2%. Oi? 37,50. Beleza? Outro papelzinho aqui, Banrisul. Tá bem interessante esse papel. Ele explodiu, acabou subindo muito mais do que o desejado, né? Mas tudo bem. Joga-se o Fibonacci nele. Espera aí que vamos voltar aqui no candle anterior. Só para a gente analisar o gráfico semanal. Um negócio que eu estou pensando em fazer como rotina, toda segunda-feira a gente olha o diário dos papéis, o semanal também. Para dar uma visão mais, enfim, um pouco mais longa, né? Nossa, no gráfico semanal, ele fez um grande ombro, cabeça ombro aqui. Derivou, esticou esse ombro. Primeiro que ele fez um pequeno ombro, cabeça ombro aqui. Caiu. Aqui já é forçar a barra, dizer que é um ombro, cabeça ombro. Mas ele fez aqui um grande, derivando para os lados. Antes e depois. Fez um grande ombro, cabeça ombro. Só se eu jogo Fibonacci aqui. Ele já perde a retração de 38,2 de Fibonacci, caminha para os 50. Ponto positivo, estocástico sobrevendido, já perdeu a força da queda, já começa a neutralidade. Outro ponto importante, ele já atingiu a banda inferior de Bollinger. Tudo bem que as bandas estão abrindo, mas já sai da banda superior, chega na banda inferior, já chegou num objetivo de queda. Um primeiro objetivo de queda, tanto quanto chegou na primeira retração de Fibonacci. Então não vejo esse papel despencando. Ele pode subir um pouquinho pelo gráfico diário, pode até voltar a cair para tentar
buscar a retração de 50%, que é o seu principal objetivo. O objetivo principal dentro de uma realização, ele fica entre 38, devolução de 1/3 a 2/3, mas o grande alvo da realização está em 50%. Ok? Agora sim, vamos para o Banrisul. Eu vou começar aqui no diário, depois eu venho para o semanal. No diário, lindo esse papel. Pena que ele subiu muito na sexta-feira. Já chegou no seu primeiro objetivo de alta, que é a média das bandas de Bollinger. Então ele sai da banda inferior, trabalha fora da banda, vem na retração de 50%, perde a média de 200 períodos, mas já no dia seguinte recupera. Estocástico comprado em 27%, teve alta com aumento de volume. Ponto negativo, que ele já está muito próximo de uma forte resistência na casa de 17,47, depois de 17,80. Então vamos ver aqui, questão de cálculo. 17,15 para 17,47. Então 1,80 vale um tradezinho. Vale um trade. Põe aí, Pedro. 17,15 para 17,47. 1,80 de potencial de ganho. Stop de 1%. E no gráfico semanal, ele já chegou na retração, já chegou na média das bandas. Vou jogar um Fibonacci aqui. Olha só, isso aqui pode ser uma onda 1, 2, 3. Faz uma derivazinha assim para voltar a subir. Então vou pegar esse movimento aqui. Você vê que ele respeita, chegou no duplo suporte na retração de 50%, média das bandas de Bollinger. Ponto negativo que ele está vendido, mas ele já fecha a semana passada com uma recuperação, com o Harami. Pelo gráfico semanal, compra rompendo 17,15, que é a mesma do diário, né? 17,15 com o primeiro objetivo nos 17,80. 17,81. Mesmo que no diário. Então, grande objetivo, rompendo os 17,15, é chegar nos 17,80. Põe 17,80 aí, Pedro. O ponto negativo. Oi? Põe stop de 1,5. O stop, o ponto negativo é o estocástico vendido em 76%. CSMG3, a gente já falou de Gafisa, vou deixar para o último papel. Isso aqui seria um papel Copasa, né? Seria um papel para venda. Isso aqui ele acabou fechando, chegou a fazer um padrão de envolvimento, ele fez uma estrela cadente. Fez um padrão de envolvimento, no finalzinho acabou recuperando e acabou fechando com uma outra figura de reversão, que é uma tempestade à vista. Agora, se eu pegar essa máxima aqui, que foi de 49,74, quase 49,72. Se fosse 49,74, seria uma pinça de reversão. Mas tem todo um viés de baixa Copasa. E uma venda para esse papel. Deixa eu traçar aqui a linha de tendência de alta. E aqui eu estou pegando esse ponto e cravado em cima da última retração. Estocagem vendido em 75%. E aí
Para finalizar, eu jogo um Fibonacci em cima para ver quais são as retrações ótimas. O que eu busco fundamentalmente, máximo aqui 7,2, 7,4. O que eu busco é a retração aqui no 7,5, tá bom. Primeira retração de 47,15. Então apenas 48. Já é 74 mesmo. 32. Rompendo 48, 32. Ele vem para 47,15. E tem uma resistência intermediária em 47,66. Aqui com o papel realizando, ele deve alfinetar essa média, que talvez não esteja nos 47,66, esteja um pouquinho mais para baixo. Mas de qualquer maneira, 47,15 seria o primeiro objetivo de queda. Dois de 42 de queda, nos 47,15, põe aqui uns stops de 1,40. Ok. Rapidamente, já são quase 10 horas. Já fiz a expectativa que ainda venha para baixo. Ele tem uma perna ainda que ele tá devendo. 4,24. Eu não vejo papel perdendo 4,24. Tem um objetivo de Fibonacci, tem a retração tem a média de 200 períodos. Já está sobrevendido, perde a força de queda, deixa sombras inferiores, já 2 dias seguidos. O mercado hoje é neutro com viés de baixa. Então a gente ainda pode ver Gafisa chegando aqui nos 4,24 antes de fazer uma figura de reversão. De qualquer maneira, mesmo que suba hoje, não é para comprar, porque não tem figura de reversão. Tem que esperar uma figura de reversão. Ok? Rapidamente aqui, Vale do Rio Doce. 36,47 ele fechou, 36,53 sobe um pouquinho, por enquanto, né, no leilão. Petro 17,63, 17,64. Fala. Suzano já foi? Suj B5, pô, brincadeira, viu? Nem esperaram a gente aqui. Nem esperou, já foi embora. Não, espera um pouquinho, ele pode realizar esse papel, vai mais. Põe um alarme na máxima do dia. A gente tinha falado em quanto? Mas bem que não foi muito não, né? Agora também é 7. Ah, foi lá em cima no 7,2 já. Parece pouco por causa do gráfico. Já voltou tudo. Não, uma nova compra agora aqui para Suzano. Só romper 7,2. Ou seja, não é para comprar no 7,2, é a partir de 7,3, 7,4, 7,5, enfim. Ok? Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. 10 horas 1 minuto. A gente volta às 12h30 com o nosso boletim. Às 4h30 da tarde a gente entra com o nosso call de fechamento. Lembrando que amanhã, terça-feira, temos palestra. E estamos abertos a sugestões de temas para as palestras. Desde que, né, que seja dentro do nosso mundo aqui. Obrigado a todos, bom dia, bons negócios e até mais tarde.